Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta sexta-feira, 21 de novembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 972. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Os trabalhos técnicos do meu amigo Michel Silva, grande Michel, olha ele aí, firme e forte. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E quero agradecer a você, perdão, de uma forma muito especial. Eu quero ler hoje as mensagens que eu recebi no dia 10/11, segunda-feira. Vamos lá, vamos conversar com as pessoas, porque, gente, eu adoro conversar com as pessoas. Selma Caires Neves, boa noite a todos. Muito obrigado, Selma, pela sua presença. Boa noite para você também. Hanna Ranagosco, boa noite, doutor Paulo. Aula abençoada. Deus ilumine e proteja todos nós. Amém. Muito obrigado. Cristina Ranagosco, boa noite, doutor Antônio Paulo. Bênçãos de Deus para todos nós. Amém. Neste início de semana, as aulas estão ótimas. Tudo ungido pelo Espírito Santo. Por isso conseguimos aprender muito, adquirindo a sabedoria de Jesus Cristo. Amém. Olha que mensagem boa. Muito obrigado, Cristina Ranagosco. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Essa é a típica mensagem que me deixa muito feliz. Por quê? Porque é sinal de que nós estamos entendendo. A obra quem faz é Deus. Não somos nós. Sabe, o sentido do serviço é justamente esse. Então, eu agradeço demais, Cristina, essa sua mensagem. Do fundo do meu coração, agradeço demais. Porque é um sinal claro de que nós estamos na mesma toada, no mesmo caminho. Não sou eu que faço a obra, é Deus quem faz a obra, apesar de nós. A obra de Deus é obra de Deus. É que nem quando fala o reino de Deus, não é construído pelos homens. O reino de Deus é construído por Deus, no coração da humanidade e na igreja. O reino de Deus é Cristo. Veja, então, quando as pessoas falam o reino de Deus é construção humana, mentira, não é. O reino de Deus é construção de Deus. É Deus quem estabelece o seu reino neste mundo, através de Cristo. E Cristo age no mundo através da igreja. Veja, então, não é o homem fazer determinadas coisas que significa que ele está no reino de Deus. É deixar que Deus domine o coração do homem. Isso é viver sobre o reino de Deus. Então, quando eu percebo uma mensagem como essa, que compreende perfeitamente que a compreensão das coisas do alto, ela é possível graças à ação do Espírito Santo e não de quem está aqui na frente, para mim é uma dádiva e uma gratidão imensa, porque nós estamos conseguindo chegar no coração das pessoas. Muito obrigado do fundo do meu coração, viu, Cristina? Do fundo mesmo. Histórias da vovó também aqui com a gente. Muito obrigado, pessoal. Iricene, boa noite para todos. Obrigado, doutor Paulo. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe grandemente você, Cristina Iricene. Muito obrigado pela tua presença, viu, Iris? Pelo seu carinho, pela sua constância e pelas suas orações também. Marlene dos Reis diz assim, boa noite e gratidão sempre, catequese diária, e ela está sempre aqui com a gente, né? Também muito obrigado, viu, Magda? Angelina Lima, minha amiga, boa noite, doutor Paulo, uma semana abençoada, com muitas graças de Deus para todos nós, amém, muito obrigado, gratidão. Gente, é delicioso estar com vocês. Muito obrigado, gente, do fundo do meu coração, e a gente possa realmente estudar, aprender e pôr em prática, tá bom? Estamos estudando aqui, nessa nova fase do resumo, o que dignifica o ser humano. O que faz com que o ser humano seja digno. O primeiro ponto que nós já vimos foi que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O segundo ponto é a vocação da bem-aventurança divina. O ápice da bem-aventurança divina é o céu. Então nós fomos feitos para o céu. Mas o céu começa aqui. Porque Jesus veio agir no mundo. Jesus trouxe a igreja para o mundo. Jesus estabelece a igreja no mundo. E Jesus estabelece na igreja
a forma de viver adequada para toda a humanidade. Então, quando eu vivo de acordo com a vontade de Deus, você percebe? Eu estou começando a viver na bem-aventurança. Você compreende? Então, a bem-aventurança, ela compreende a vida, começa aqui na Terra. Começa com as escolhas que nós fazemos, começa com a forma de pensar, que nós passamos a pensar como Deus quer que a gente pense. Começa com as nossas ações, o que determina as nossas ações. Quais são os nossos valores, quais são os nossos ideais. Eles são valores e ideais que Cristo ensinou ou são valores e ideais que Cristo não ensinou, que o mundo ensina? Então, veja, a nossa bem-aventurança, o ponto final dela é o céu. Então, a dignidade humana também está aí. Nós fomos feitos para o céu, mas vivemos nesse mundo. E conforme nós vivemos nesse mundo, é o que vai definir como estaremos na eternidade, ou no céu ou no inferno. Então é muito sério. A dignidade do ser humano passa pela bem-aventurança, pela certeza de que um dia nós estaremos no céu, se vivermos aqui nessa terra como Deus quer que a gente viva. E Deus nos mostra como que Deus quer que a gente viva, como que a gente pensa, como a gente age, através da igreja. E um sinal claro de como Deus pensa, de como Jesus pensa, são as bem-aventuranças que nós vimos, que começamos a ver na aula passada. Então, é importante a gente ter essa perspectiva, que a bem-aventurança faz parte da dignidade do ser humano. Um ser humano que não sabe que ele tem o chamado da bem-aventurança, ou seja, ir para o céu, e viver o céu já na terra, ele não tem conhecimento da sua dignidade, porque só o ser humano é capaz de viver desse jeito. Nenhuma outra criatura neste universo material em que a gente vive é capaz de viver isso que Jesus nos propõe. Sabe, um papagaio, um tucano, um bem-te-vi, um canarinho, um peixinho, um boizinho, um cachorrinho, uma gatinha, não tem essa capacidade. Então, nós temos a capacidade que Deus nos dá. Então, desenvolver essa realidade nova, viver como Deus quer que a gente viva, pensar como Deus quer que a gente pense, agir como Deus quer que a gente haja, faz parte da bem-aventurança. Então, nós precisamos moldar o nosso pensamento ao pensamento de Cristo, não ao pensamento do mundo. O pensamento do mundo nos chega o tempo inteiro através das mídias, da televisão. Você assiste um filme, é só pecado o tempo inteiro. Todos os tipos de pecado estão nos filmes que a gente assiste, estão nas séries que a gente assiste, estão nos programas de televisão que a gente assiste, estão nas revistas que alguns ainda leem, estão nos livros que alguns ainda leem. Percebe? Então, o mundo, ele quer nos moldar a forma de pensar do mundo, a forma de agir do mundo, que é uma forma anticristã, que é uma forma ideológica. Por isso é importante a gente compreender todos os aspectos da vida da gente, todos. A nossa profissão, o nosso trabalho, as nossas escolhas, a nossa vida emocional, a nossa vida sentimental, a nossa vida econômica, a nossa vida religiosa, tudo deve ser moldado pela forma de viver de Cristo, pela forma de agir de Cristo, pela forma de obedecer Deus Pai que Cristo realizou nesse mundo. Então, isso faz parte da dignidade do ser humano. O ser humano que não busca isso, perde a sua dignidade, não conhece e desconhece a grandeza que está reservada a todo ser humano, que é o céu. Então, nós estamos aqui estudando as bem-aventuranças, porque é importante que a gente estude as bem-aventuranças, porque é a forma de agir e de pensar de Cristo. Ele está ensinando isso. Esse é o grande legado que Cristo deixa. Dentre milhares de legados, esse é o grande discurso de Cristo. Cristo está aqui ensinando a gente a viver, ensinando a ser gente, ensinando a crescer na felicidade, a crescer em santidade, a crescer em dignidade. Tem muita gente que fala dignidade, dignidade, dignidade e não sabe o que é ser digno. Sabe, tem muita gente que fala
os meus direitos, os meus direitos, os meus direitos, e não sabe os meus deveres, os meus deveres, os meus deveres. Tem muita gente que fala sobre o crescimento do ser humano e não se conhece interiormente, não sabe quais são as suas fragilidades, as suas fraquezas, quais são as suas fortalezas, quais são as suas facilidades. Sabe? Então é muito fácil falar como o mundo fala. É muito fácil viver como o mundo propõe. Basta seguir a correnteza. A coisa mais fácil no mundo é você seguir a correnteza. Você está no mar e a correnteza te leva, você tem que deixar que a correnteza te leve até onde você consegue, até onde a correnteza para de te levar. Se você for ir contra a correnteza, você vai ficar fraco e vai acabar afogado. Então, a correnteza te pegou, te leva. Até um ponto que você começa a perceber que a correnteza vai perdendo a força, você começa a nadar para sair da correnteza. E aí você tem como voltar. Veja, nadar a favor da correnteza é facílimo. E é exatamente isso que o mundo propõe. Então é muito fácil pensar como o mundo pensa, é muito fácil agir de forma ideológica, é muito fácil agir de forma humana, mas veja, nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para a santidade. Isto é dignidade do ser humano. Quanto mais santo o ser humano for, mais digno ele é, e com mais dignidade ele trata os outros. E com mais dignidade ele se coloca na presença de Deus, ele adora a Deus. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Veja, então é importante demais entender as bem-aventuranças, porque é a forma correta de pensar, é a forma que Jesus pensa, é a forma que ele ensinou a igreja a pensar, os discípulos, que agora são os apóstolos, é a forma com que os santos pensam, as santas pensam, os doutores da igreja pensam. Entende? É a felicidade, é a plenitude. Então, Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 12. 3 a 12. Bem-aventurados, porque nós já vimos algumas bem-aventuranças, né? Já vimos bem-aventurados os pobres em espírito, já vimos os bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os aflitos, esse nós não vimos ontem, eu pulei esse aqui. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Veja, quais são as aflições que estão nos nossos corações? Eu deixei para hoje porque é um ponto importante, né? O que aflige os nossos corações? Veja, a aflição, o que é a aflição? É esse sentimento de angústia, é esse sentimento de inquietação. A aflição é esse sentimento de que tem alguma coisa que não está funcionando direito, tem alguma coisa que não vai dar certo. Aflição, estou agitado, essa agitação. Tem uma agitação boa e tem uma agitação má. Se a aflição é causada pelas consequências do meu pecado, veja, eu estou aflito por quê? O que me traz aflição? O que os pecados me fazem ficar aflitos? É fácil de falar, é fácil de enxergar. Veja, vamos pegar um exemplo aqui que não seja cabeludo para não criar problema, né? Eu tive vamos supor, uma suposição. Eu tirei o dinheiro de alguém. Roubei. Toda pessoa que rouba, ou toda pessoa que comete qualquer pecado, essa pessoa sabe que ela fez coisa errada. Essa pessoa, no fundo, lá no fundo, bem no fundo, a consciência acusa. Por si só, essa consciência que está acusando já traz um desconforto real na vida da gente. A pessoa está aflita, puxa vida, eu fiz coisa errada, não devia ter feito. Mas mesmo que a pessoa já tenha anestesiada a sua consciência, essa aflição está lá. E se descobrirem que eu roubei? E se me pegarem? E se descobrirem que eu estou mentindo, que eu estou falseando, que eu estou roubando? O que vai acontecer comigo? Veja, esta é uma aflição que vem do pecado. Percebe? Isso é o caminho, é o começo do caminho para o arrependimento.
Então, a gente tem dentro da gente essa aflição. Eu errei. O que vai acontecer comigo? Né? Então, essa aflição, ela é resultado de algo mal que eu fiz, mas ela pode ser usada para a minha conversão, para o meu arrependimento. Pode ser usada. Não é sempre que é usada. A gente finge que a gente não está aflito. A gente busca compensações. Então, para fugir da aflição, eu vou comer mais, eu vou passear mais, eu vou correr, eu vou fazer ginástica. Estou fugindo de mim. Então, esse caminho que eu escolhi para lidar com a aflição é péssimo. Porque essa aflição está me dizendo alguma coisa. Agora, tem a aflição de ver o sofrimento do outro. Sabe, tem o desconforto de perceber a injustiça do outro, ou no outro. A injustiça que os meus irmãos estão sofrendo. As violências que os meus irmãos estão sofrendo. Sabe, as consequências de governos terríveis sobre as pessoas. A perspectiva de perceber que a corrupção cresce cada vez mais. Que a mentira se tornou moeda de troca na política, na economia. Sabe, é você perceber que o pecado está institucionalizado como algo bom, como algo legal, como algo em que é justificável. Tudo isso traz uma angústia no coração da gente. E é essa angústia que Jesus está falando. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando eu percebo, movido pelo dom da ciência, quando eu percebo que Deus deveria ser amado, conhecido, apresentado, obedecido, e nada disso acontece ao meu redor porque as pessoas simplesmente abandonaram a Deus. E essa aflição de ver Deus não recebendo a justiça que lhe é digna, que lhe é devida da humanidade, isso traz uma tristeza no meu coração. Veja como é que a gente pode passar uma vida, como é que as pessoas, ou como é que nós mesmos podemos passar uma vida sem louvar a Deus, sem adorar a Deus, sem glorificar a Deus, sem buscar Deus acima de tudo. Como é que a gente chega nesse ponto e continua vivendo? Quando a gente percebe as consequências de políticas mal feitas, de corrupção, de roubo, de mentira, de falsidade, de ideologias que afastam a humanidade da verdade de Cristo, dos sacramentos, da vida de oração, da leitura da palavra de Deus. Isso vai fazendo com que o coraçãozinho da gente fique apertado. Eu vejo tantos jovens vivendo uma vida completamente dispersa, uma vida impura. Quantas vezes nós também caímos nisso tudo? E o mal que isso faz. Nós percebemos na vida da gente as consequências terríveis do pecado, dos pecados que nós cometemos, e aí a gente vê um monte de gente cometendo esses mesmos pecados, e você não tem acesso para ajudar essas pessoas, falar, não faça, eu fiz e me dei muito mal, não faça isso. Você percebe? É isso que Jesus está falando. Bem-aventurados os aflitos. Sabe, você trabalha o mês inteiro, trabalha direitinho, faz toda o seu serviço com vontade, com garra, com dignidade, com estudo, com dedicação. E o cidadão que está do seu lado faz tudo errado, tudo mal feito, mas tem todo um aparato de propaganda, tem todo um aparato de mentira. E esse cara se dá bem e a gente se dá mal. Sabe, essa dor no coração, puxa vida, eu faço direito, e eu vejo que quanto mais a pessoa engana, mente, quanto mais a pessoa manipula, tanto mais feliz ela aparentemente está. Tanto mais bem-sucedida está, ou bem-sucedido está. Sabe, é interessante isso. A gente vive hoje da imagem, a gente vive hoje da propaganda. Se você está de acordo com o que a propaganda ensina, você está bem. Não importa se você trabalha bem,
Não importa se você trabalha por amor, não importa se você trabalha para o bem comum, nada disso. O importante é você estar de acordo com aquilo que a propaganda ensina. Então, vou dar um exemplo de consultório, que é o meu universo. Veja, eu conheço dentistas muito bons. Muito bons. Conheço profissionais que são, sabe, que são realmente profissionais de mão cheia. Mas eles não têm acesso a toda essa possibilidade de propaganda. Veja, muitos dentistas que eu conheço têm o seu consultóriozinho simples, mas trabalha bem pra caramba. E não é valorizado. Estuda, faz curso, melhora, consegue baixar o preço, sabe? É uma luta, e não é valorizado. Aquele dentista ou aquela dentista que monta um consultório lindíssimo, cheio de gente, e você trabalha, e você traz auxiliar para cá, auxiliar para lá, equipe disso, equipe daquilo, e faz propaganda na televisão, propaganda na internet, mas o serviço é desse tamanhozinho. O que importa é a aparência. Você compreende? Veja, quando você sofre sendo um profissional bom, que não é valorizado, sendo um profissional de mão cheia, que é desprezado porque outros e outras adquiriram um status. Veja, esse sofrimento está aqui, ó. Bem-aventurados os aflitos, porque alcançarão, porque serão consolados. Veja, é o contrário que Deus propõe. Bem, felizes somos nós que sofremos essas injustiças, que padecemos, que passamos por uma vida sendo honestos e pobres, enquanto muitos desonestos se tornam riquíssimos. A consolação não está no dinheiro. A consolação não está no erro. A consolação não está no pecado. A consolação não está na mentira, na corrupção, na busca do poder pelo poder, no egoísmo. A consolação está na sua relação com Deus. Deus vê e Deus te ama. Essa consolação ninguém tira da gente. Essa certeza da honestidade, do trabalho bem feito, da missão a ser realizada, mesmo que não tenha sucesso, eu fiz o meu melhor para Deus, em primeiro lugar. Eu fiz o melhor na minha profissão, não para ser rico e bem visto, porque eu estou trabalhando com Cristo, para a honra e glória do Pai. Eu estou trabalhando para crescer em dignidade, para desenvolver todo o meu potencial. E ninguém dá valor. Bem-aventurado é você que está lá na cozinha da sua casa fazendo o arroz e feijão, muitas vezes temperado com as lágrimas da dificuldade da vida, e mesmo assim você continua honesto, honesta, firme, de Cristo. Todo mundo se afastando e você continua, e riem de você, e falam mal de você, e desprezam você, carola, bobão, bobona, vai ficar sozinho para sempre. Tá vendo? Você só pode viver mesmo na igreja, você não serve para nada. Você percebe? Duro, dói fundo, vai fundo. Mas quem está fazendo isso não conhece a consolação que vem de Deus. Essa consolação que vem de Deus, como a palavra diz, vem de Deus. Vem de um Pai que é Pai. Bem-aventurado os aflitos. Você ganha um saláriozinho horrível, pequenininho. Uma parte desse salário já chegou em você, e uma parte que deveria chegar já está na mão do governo. Ninguém fala essas coisas, né? Você tem todo o salário que a gente recebe, uma parte já cai na mão do governo. Pagar INSS, pagar um monte de coisa. Fundo de garantia. Já tira do teu salário. Seu salário deveria ser uns 3 mil.
Mas 40% desse salário, que hoje já é 3 mil, já vai direto para o governo. Outra parte vai direto para os impostos indiretos e as taxas. E sobram 1.000 e poucos, R$ 1.500, que é o salário mínimo. Mas quem está pagando o seu salário está te pagando 3 mil, praticamente. E você só recebe 1.500. É injusto. É injusto para quem paga e é injusto para quem recebe. E ninguém percebe. E fica tudo por isso mesmo. Veja, triste, né? Como é triste isso, como é duro a gente falar essas coisas, como é complicado a gente falar essas coisas, mas tem que falar, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quantas mamães e quantos papais que veem seus filhos caírem na impureza, na pornografia, na masturbação, no adultério, na fornicação, nas drogas. Quanta aflição, gente. Quanta aflição. O demônio odeia o ser humano. O demônio, ele quer desfigurar o ser humano. Então ele apresenta essas coisas todas que são malignas, que são pecaminosas, como algo bom. E, infelizmente, engana os nossos filhos, filhas, netos, netas, sobrinhos. Quantos papais e quantas mamães, quantos vovôs e quantas vovós, quantos titios e quantas titias, chorando, porque os seus estão sendo desencaminhados por todo um sistema podre que pega os nossos jovens e destrói os nossos jovens, que incentivam os nossos jovens às drogas, ao pecado, à rebelião contra Deus, contra a família, à rebelião contra a vida. Quantas crianças abortadas. Meu Deus. Quanta dor. E você acha que Deus é indiferente a tudo isso? Você acha que do alto dos céus, Deus olhando toda essa situação, ele vai ficar indiferente? Claro que não. Aqui está a nossa consolação. Deus é nosso Senhor. A história está nas mãos de Deus, não está nas mãos do pecado, do demônio e de quem promove o pecado e o demônio. Eles têm uma aparência de força, mas Deus é infinitamente mais forte. Compreende como é importante, gente? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Veja, quando você sente a consolação de Deus, você sente que Deus é vivo. Você compreende no seu coração que Deus ressuscitou, que Jesus ressuscitou, que a ressurreição é real, porque Ele está te consolando, porque você sabe que Jesus morreu numa cruz, mas Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e quando você é consolado por esse Cristo, você está experimentando de verdade Jesus ressuscitado. Então você vai compreender de forma muito mais profunda esta verdade tão fantástica que Jesus ressuscitou. Tem muita gente hoje que não acredita mais na ressurreição, nem de Cristo e nem a nossa em Cristo. Muita gente fala para mim, eu acredito que Jesus ressuscitou, mas eu não acredito que a gente vai ressuscitar. Como não? Nós somos corpo de Cristo. Nós somos um com Cristo. O batismo nos fez um com Cristo. Então, quando você sente no seu coração, no meio dessas dores injustas, a consolação de Cristo, você está compreendendo coisas que milhões de pessoas não são capazes de compreender, que Jesus é vivo, que Jesus existe, que Jesus venceu a morte, Jesus venceu todo tipo de morte, até a morte física. Percebe? Felizes são aqueles que são consolados por Deus. Dinheiro nenhum vai trazer o que esta consolação te traz. Poder nenhum vai trazer o que esta consolação te traz, porque essa consolação vem do alto. E nada se compara àquilo que vem do alto. Nada destrói aquilo que vem do alto. A consolação que vem pelo dinheiro, pelo poder, acaba. Mas a consolação que vem de Deus nunca acaba.
felizes, bem-aventurados os aflitos, afligidos por injustiças, porque serão consolados por Deus. Que discurso diferente do mundo, né? Que discurso diferente das ideologias, que discurso diferente das filosofias materialistas que nos cercam. Que discurso diferente o de Jesus perante até mesmo religiosos e religiosos que vivem em heresias. Importante demais, viu, gente? É importante demais estudar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós já vimos isso ontem. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Já vimos também. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Já vimos também ontem. Aqui a gente continua. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Como é que a paz é conquistada hoje no mundo? Através da força, através das armas, através da violência, através do mais poderoso. Quem tem mais arma, fala mais alto. E estabelece uma paz baseada nas armas. Essa paz baseada nas armas é uma paz falsa. Basta subir ao poder alguém que tem uma mentalidade bélica e belicosa e imperadora, né? De agora em diante, a minha nação vai mostrar para todas as nações do mundo que nós podemos conquistar outras nações. Veja, aquelas armas que eram utilizadas para garantir uma paz, não uma paz verdadeira, uma paz que é obtida a partir da força. Se você falar alguma coisa, eu bato em você, então você cala a boca. Percebe? Isso não é paz. Isso é medo. Percebe? Veja, o risco que a humanidade corre quando a paz é estabelecida pelas armas, não por um coração que foi santificado. Qualquer louco que assumir o governo dessas nações poderosíssimas pode trazer uma guerra atômica para o mundo, gente, porque tem as armas. Alguns não tiveram coragem de usá-las, outros terão. Basta que o ódio no coração dessas pessoas seja algo absurdamente irracional, porque o ódio é irracional. Quantas nações estão cultivando esse ódio irracional umas contra as outras? Quantas nações hoje, que estão vivendo em função do ódio contra outra nação, fazem tudo em função desse ódio, constroem tudo em função do ódio. Percebe? Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Que loucura esta paz falsa que vem do medo e não de ser irmãos, porque normalmente os irmãos deveriam viver em paz, porque são filhos do mesmo Pai. Que coisa, né? Que situação diferente é essa que a gente vive hoje, né? Que situação mais insana. Bem-aventurados os que promovem a paz. E como é que nós vamos promover a paz? Nesse mundo cheio de guerra, nesse mundo cheio de ódio, nesse mundo cheio de divisão, nesse mundo cheio de como é que chama aquela palavra? Como o Brasil, por exemplo, ele está dividido. Um grupo apoia um X e outro grupo apoia o Y. E ao invés de discutir politicamente, o que é normal, odeiam-se e querem destruir um ao outro. Só pode dar o quê nisso? Polarização. O Brasil está polarizado. Quem que causou essa polaridade? Polarização. Quem causou isso? Tanto faz. Faz ser A, B, C ou D, agora não vai resolver mais. A questão é, uma coisa é você ter uma visão política, outra coisa é você odiar quem pensa diferente de você.
Então, como é que a gente conquista a paz? Primeiro aqui dentro. Veja, todos os lados, direita, esquerda. Eu não tenho o direito de odiar quem pensa diferente de mim. Eu não tenho o direito de desprezar quem pensa diferente de mim. Eu não tenho o direito de menosprezar quem pensa diferente de mim. Assim que começa a paz, buscar a paz. É entender que esse ódio vem do demônio. A palavra grega para demônio é diabolos, aquele que divide. Veja, e essa divisão, neste nível de ódio tão profundo, que está sendo fomentado há pelo menos 40 anos. Não é agora que começou. Não é de agora que começou. Isso é uma atitude ideológica. Fomentar o ódio é uma atitude ideológica. Tem ideologias que funcionam a partir do ódio. Já expliquei isso para vocês. E pelo amor de Deus, vamos parar de aderir a ideologias. E vamos nos voltar a Cristo, às bem-aventuranças. Veja, tem certas ideologias que só podem existir a partir do ódio. Vai estudar quais são elas. Eu não vou falar mais, já falei várias vezes. Eu não estou aqui atacando nenhum tipo de postura política, eu estou falando de ideologias que vai profundamente contra o catecismo da Igreja Católica, contra as bem-aventuranças. Então, veja, esta polarização não foi algo que aconteceu naturalmente, foi algo que foi estruturado para acontecer, porque é necessário que haja ódio para que determinadas ideologias continuem agindo no mundo. E Cristo fala exatamente o oposto. Vamos ler? Sou eu que estou falando? Bem-aventurados que promovem a paz. Percebe, gente? Como nós estamos completamente cegos por um mundo ideológico. Sabe, já falei para vocês, são 12 ou 13 ideologias que agem no mundo hoje. E todas elas, sejam elas de esquerda, de centro ou de direita, todas elas vão contra a vontade de Cristo, gente. Por isso que eu não apoio política ou político nenhum. Tenho minhas preferências políticas, é evidente, mas eu não fico falando sobre política nesse sentido. Isso não existe para mim. Por quê? Porque a política hoje no mundo e no Brasil está ideologizada. Foi tomada pelas ideologias. E as ideologias vivem da divisão, do ódio, seja elas quais forem. E Jesus está falando, bem-aventurados que promovem a paz. Então, tem gente que usa a igreja para promover política e ideologia. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar dessa escuridão, dessas trevas que foram lançadas sobre todos nós. É importante demais que a gente acorde, gente. E não importa se eu gosto de tal político, ou de tal político, ou de outro político, ou de outro. Gente, acorda. A política é uma ferramenta importante para trabalhar o bem comum. Bem comum. O bem de todos. Não importa se você pensa diferente de mim. Há 50 anos atrás, o Brasil não estava desse jeito. Veja, eu me lembro do tempo do meu pai, no tempo que o meu pai contava. Os caras, eles tinham visões políticas diferentes. Acabada a eleição, eles iam comer um macarrão junto. Vê se isso acontece hoje. Acabada a eleição, o outro grupo que perdeu vai fazer tudo para destruir quem está no governo e vice-versa. Você entende? Perdeu-se a condição básica de apoiar o que é bom e combater o que é errado. As pessoas tomaram partido de tal forma como se fosse clube de futebol. Radicalíssimo. Só pode trazer ódio. Só pode trazer divisão. Diabolos quer isso. Dividir os seres humanos. E todos nós somos filhos e filhas de Deus quando batizados. Não importa se eu penso A, B, C ou D. Agora, se eu estou errado no meu pensamento, eu tenho que ter a humildade de saber ser corrigido e ter a humildade de acatar aquilo que é certo. Certo perante quem? Perante Cristo, porque Cristo deixou o parâmetro para a gente do que é certo e do que é errado. Então, quando as ideologias tomam o poder,
elas tiram de Cristo o parâmetro do certo e errado. O certo passa a ser aquilo que o partido manda. O certo passa a ser aquilo que eu acredito. O certo passa a ser aquilo que as ideologias ensinam. Isso está errado, gente. Então eu tenho que ter a liberdade e a humildade de entender que o parâmetro de certo e errado não está na ideologia, está em Cristo. Veja, para eu sair desta lama, dessa lama pegajosa, eu não sei se você já viu areia movediça. Eu só vi areia movediça em filme. E espero que eu continue só vendo areia movediça em filme. A pessoa pisa na areia e vai afundando, e ela não consegue sair daquilo. Porque quanto mais ela se debate, mais ela afunda. Veja, é isso que as ideologias fazem com a gente. Então é importante que a gente tenha o parâmetro certo. Não o parâmetro ideológico, é o parâmetro de Cristo. Jesus o Senhor. No tempo de Cristo não tinha ideologias. Entende? Então Jesus não é um ideólogo, não é um revolucionário, não é alguém que vai trazer riqueza para o mundo, não é nada disso. Cristo é Deus que se faz homem para destruir o pecado e as obras do pecado. Veja, então, é importante que a gente entenda esses ensinamentos de Cristo e perceba o quanto nós estamos distantes dele. Mas como é que eu vou voltar? Primeiro passo é entender que eu não posso mais seguir ideologias, eu tenho que seguir a Cristo. Agora, só é possível se Jesus me mostrar isso. Eu não tenho força de mudar o teu coração, mas Jesus tem. Jesus é capaz de, pela ação do Espírito Santo, deixar você entender o mal que as ideologias fazem, seja elas de qualquer naipe. Por quê? Porque está aqui, ó. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos continuar? Segundo bloquinho? Vamos lá. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ó, eu não conheço nenhuma história, quer dizer, nenhuma realidade de perseguição tão forte como a igreja está passando nesses 2000 anos. Por favor, me apresente a história de um santo ou de uma santa que não foi perseguido. Não existe. Quando você for estudar a história dos santos, a vida dos santos, é por isso que é importante a gente estudar a vida dos santos e das santas. Porque não só pelo que eles ouviram de Cristo, pela relação que eles tinham com o Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo e de Cristo através deles. Não só. Mas para você entender, e eu também, o tipo de vida que eles viveram. Veja, quando você é levantado por Deus, quando você é resgatado por Cristo, quando você é movido pelo Espírito Santo, você vai causar desconforto num sistema que é anticristo, que é anti-Espírito Santo, que é anti-Deus. Não tem como. Não tem história de um santo ou de uma santa que não foi perseguido, maltratado, desprezado, ridicularizado, deixado de lado, abandonado até pelos seus, inclusive irmãos e irmãs de fé. Quantos freis e monges e padres foram desprezados pelos seus irmãos freis, monges e padres, porque viviam de forma absoluta entregue ao Espírito Santo. Enquanto aqueles outros estavam ainda no meio do caminho. Veja, o pecado gera dinheiro, gente. Não tem nada contra dinheiro. Mas o pecado gera dinheiro. O pecado, ele traz, no começo, ele traz vantagens. Vantagens. Presta bem atenção nisso. O demônio, ele sabe lidar. Ele vai dar vantagens para você aderi-lo. Lá na frente,
ele vai tirar todas as vantagens que ele te deu e vai tirar todo o resto. Ele vai te levantar, elevar como homem, como orgulhoso, como prepotente, e depois ele puxa o tapete. E a pessoa se arrebenta no chão. Veja, os pecados e o sistema construído em cima dos pecados traz vantagens para determinados grupos. Isso é histórico. Veja, no tempo dos faraós, a população inteira sofria. Quem que estava bem? O faraó e os sacerdotes que estavam do lado do faraó. No tempo dos grandes impérios, a população inteira sofria. Quem que se dava bem? O imperador e quem estava do lado do imperador. No tempo dos reis absolutistas, a população sofria. E quem que se dava bem? Os reis absolutistas e as pessoas que estavam do lado dos reis absolutistas. O pecado, ele sempre vai trazer aparentes vantagens para determinados grupos. Então, quando você chega e fala contra o pecado, essas pessoas que recebem vantagem, que estão vivendo nesta vantagem aparente, se revoltam, porque elas não querem perder a boquinha. Mal sabem elas que o demônio vai arrancar tudo delas, inclusive as vantagens que ele deu no começo. Porque essas pessoas não olham para a história, não olham para Cristo, não olham para a verdade. Elas estão profundamente presas às falsas vantagens que o pecado traz. Por trás do aborto, existem empresas que ganham muito dinheiro. Muito dinheiro, não é pouco. É que eu não posso falar o nome, mas se você for no Google e pesquisar quais são as empresas que ganham dinheiro com aborto, faça essa pesquisa. Você vai ver o nome de algumas delas. Essas empresas, elas promovem o aborto no mundo inteiro, porque elas ganham dinheiro, muito dinheiro, manipulando os restos que foram abortados, daqueles seres humanos que foram abortados. Esses restos de seres humanos indefesos são usados em produtos de beleza, em produtos químicos, na venda de órgãos, etc, etc, etc. Veja, então, uma empresa que promove essa abominação, este holocausto, dizimar seres humanos. E para isso eles usam todos os meios. Eles não falam que um feto é um ser humano. Tem vida, mas não é vida. Existe, mas não é vivo. Como que não é vivo? Que espécie que está no ventre de uma mulher? É uma baleia ou é um ser humano? Ah, mas ainda não está formado, então não é ser humano. Claro que é ser humano. A partir do momento que nasceu, que foi fecundado, que já tem a alma, é ser humano. Ah, mas isso não é comum para todo mundo. Mas não importa. Isso é verdade. É ser humano no momento da concepção até a hora da morte. Então, eles usam uma série de subterfúgios para fugir da verdade, para justificar o injustificável. Eles matam essas crianças indefesas no ventre da mãe, tiram pedaços por pedaços dessas crianças e usam. E vendem. Gente, vocês sabem o que é célula-tronco? Célula-tronco são células indiferenciadas. Essas células, conforme são estimuladas, podem se diferenciar em tecidos e órgãos. Veja, então, um cordão umbilical é repleto de células-tronco. Células que poderão ser estimuladas de forma adequada e formar tecidos e formar órgãos. A polpa do dente é cheia de células-tronco. Veja, então você imagina o que fazem com isso? Então, a ciência permite que as pessoas possam desenvolver um monte de coisa. Isso dá muito lucro. Então, essas pessoas, elas vão falar a favor do aborto, elas vão fazer campanhas em favor do aborto, elas vão fazer com que o aborto seja aceito, seja bem quisto, e, na verdade, é um holocausto, é uma destruição inominável. Inominável. E quem se levanta contra isso?
é execrado, é chamado de ultrapassado, de radical, de fascista, de ultradireita, seja lá o que for. Percebe? Veja, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Quantas pessoas dentro da igreja que percebem que determinados grupos heréticos promovem erros grosseiros de doutrina e têm a coragem de se levantar contra esses grupos e falar contra. E ao se levantar e falar contra, são imediatamente atacados por esses mesmos grupos. E essas pessoas que ousam ir contra as heresias, elas sofrem horrores. Horrores. Lá na frente, daqui 20, 30, 50, 100 anos, todo mundo vai perceber que essas pessoas que se levantaram contra essas heresias estavam corretas. Mas e o sofrimento dessas pessoas? E a dor dessas pessoas? Percebe? Então veja, aqui, ó, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, é o reino de Deus. Então, todos os santos e todas as santas foram perseguidos e injuriados. É duro, né, gente? Veja como é importante aprender. Veja como a gente não pode ficar eternamente nadando em dois mundos. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Não precisa nem explicar, acabei de explicar. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa no céu. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa no céu. Então, o caminho para chegar ao céu não é um caminho de flor. Não é um caminho repleto de flores, não é um caminho repleto de paisagens maravilhosas, não é um caminho repleto de acolhimento, é um caminho de luta. Luta contra mim, luta contra o pecado dentro de mim, luta contra a carne, luta contra o mundo, luta contra as injustiças e luta contra essa sensação de não ser aceito. O ser humano, ele carrega dentro de si, gente, várias necessidades para o seu desenvolvimento como ser humano. Uma das grandes necessidades que o ser humano carrega é o desejo de ser aceito, principalmente quando é muito jovem. Quando você é muito jovem, para você crescer como ser humano, você precisa ser muito amado e ser aceito. Por que muitos jovens hoje estão completamente desequilibrados? Porque não foram amados e não foram aceitos. Então, a santidade, para você viver a santidade, você vai ter que saber que em determinados momentos da sua história, da minha história e da nossa história, nós não seremos aceitos. Nós não seremos amados pelas pessoas. Nós não seremos compreendidos pelas pessoas. Nós seremos desprezados, deixados de lado, rotulados das piores coisas, e sendo pessoas, homens e mulheres, que querem o bem do próximo, que querem que Deus seja glorificado e amado e obedecido. Justamente essas pessoas vão contra o sistema do mundo, e o mundo ataca essas pessoas no ponto mais fraco. Você percebe? Veja quantas coisas nós somos atacados de manhã, de tarde, de noite, porque nós queremos o bem comum e queremos a verdade de Cristo restabelecida nesse mundo. Só que o sistema de mundo, o sistema do demônio não quer. Então não tem como nós não sermos atacados, nós não sermos humilhados, nós não sermos excluídos quando nós buscamos santidade. E é o que Jesus está falando aqui. Felizes vocês. Felizes, bem-aventurados. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem. Não porque você fez coisas erradas, mas porque você fez coisa certa. E ninguém tem coragem de levantar, e você teve coragem de levantar e falar e fazer.
isso aqui está errado, isso aqui não serve. Só que quem vive no erro não vai gostar de ouvir isso. Quem se acostumou e quem construiu um sistema de vida inteiro baseado em erros graves, morais e religiosos, não vai querer ouvir isso. Porque já construiu uma estrutura de poder e de influência baseado no mal. Porque não vai querer reconhecer que está baseado no mal, vai querer achar desculpas, vai querer achar justificativas e vai te atacar porque você teve a coragem de falar, não quero isso. Eu quero viver de acordo com o que Jesus pregou, do que Jesus ensinou, do que Jesus viveu. Só que você vai perceber, e eu também, que uma multidão já faz parte desse sistema de mundo. O padre Jonas falava muito isso, lá na década de 90 do século passado. Eu cansei de ouvir o padre Jonas falar, gente, nós estamos debaixo de uma estrutura do mundo, uma estrutura que foi construída em cima de pecado, em cima de mentira, em cima de corrupção, em cima de falsidade, em cima de hipocrisia. É o sistema do mundo. E quando o católico tem a coragem de se levantar contra o sistema do mundo, percebe? Vai apanhar. E é o que Jesus fala, bem-aventurados, bem-aventurados, vocês quando vos injuriarem, ou seja, falar mal de você, desprezar você, falar mentiras contra você, porque você sabe muitas vezes que o que você está propondo está certo. E quem está debaixo da estrutura do mundo também sabe, só que não tem coragem de abrir mão disso. E aí vai falar mal de você, porque é o caminho mais fácil para te destruir. O caminho mais fácil de destruir é falar mal. Veja, o iluminismo é isso. O iluminismo são pessoas que perceberam que no tempo delas, essas pessoas não tinham acesso ao poder. É injusto? Claro que é injusto. Essas pessoas tinham o direito de ter acesso ao poder. Sabe, pessoas que não faziam parte da estrutura que estava vigendo naquela época. Os burgueses, no sentido de que viviam em burgos, viviam em cidades. Não é burguês no sentido atual. Burguês é no sentido de quem vivia no burgo, ou seja, independente do feudo. Eles não viviam no feudo mais, eles viviam nas pequenas cidades, nos burgos. Eram comerciantes, eram intelectuais, eram professores de universidades construídas pela Igreja Católica. Percebe? Essas pessoas tinham o direito de ter uma visão política e de ter uma voz política. Mas qual foi o caminho que eles escolheram para ter esse direito? Matando os reis, matando a nobreza e difamando o clero. Veja, eles tinham o direito de ter espaço político, mas o caminho que eles escolheram para ter esse espaço político foi um caminho ideológico, o iluminismo. O iluminismo é uma ideologia brutalíssima, porque matou a nobreza literalmente, tirou do poder matando. E o poder da igreja, eles não tinham como obter o poder da igreja, porque o mundo era católico. Então, o que eles construíram? Um sistema de difamação da igreja. Um sistema onde a igreja era difamada de manhã, de tarde, de noite, falando contra a igreja e contra os clérigos e contra os religiosos e contra os cristãos. Mentiras brutais. E essas mentiras são repetidas até hoje. Percebe? Porque é a forma que o demônio tem de agir. Compreendeu? Então, felizes quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Gente, isso vem acontecendo há 2000 anos. Fizeram isso com Cristo. As primeiras perseguições, as perseguições que Cristo passou quando ele estava pregando o evangelho, foi justamente dos religiosos, de um grupo de religiosos, não de todos os judeus, mas de um grupo de judeus religiosos, de fariseus, de saduceus, de doutores da lei, de escribas, que não aceitavam perder o status que eles tinham frente ao povo, que não aceitavam perder as benesses que eles tinham obtido financeira
em relação ao povo e em relação a Roma que dominava Israel. Então eles se acomodaram a estruturas corrompidas. E Jesus veio e falou, isso aqui está tudo errado. O que eles fizeram com Jesus? Percebe? A mesma coisa que fizeram com Jesus, fizeram com os discípulos e fazem com a gente hoje. Porque vai contra o sistema do mundo. E o sistema do mundo é um sistema do mundo. A palavra de Deus fala claramente isso. O mundo jaz sobre o maligno. O mundo está ainda dominado pelo pecado. E o demônio domina o mundo através do pecado dos homens. E o pecado dos homens tem que ser destruído por Cristo. E essa destruição acontece no coração. Por isso que Cristo estabelece a sua igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. E a igreja vai pregar o evangelho no mundo que está contaminado pelo mal, que está dominado pelo mal. E o mal vai usar todas as armas para te atacar e para me atacar. Por isso que Jesus fala, felizes, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa no céu. Então nós todos, para chegarmos no céu, que é o ápice da bem-aventurança, e o ápice da felicidade, e o ápice do desenvolvimento do ser humano como um todo, vai ter que passar por tudo isso. Mas nós vamos passar por tudo isso, estamos passando por tudo isso, sustentados pelo poder do Espírito Santo. Deus não deixou a gente sozinho. Jesus se manifesta na vida da gente hoje através dos sacramentos. Quando você comunga Cristo em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, em estado de graça, Jesus se faz presente no seu coração. Jesus te sustenta. Jesus te fortalece. Jesus nunca abandona os seus, mesmo diante das piores e mais covardes e mentirosas perseguições. Então não tenha medo. Não tenha medo. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da vida. Deus é o poder. Ele é onipotente, ele pode tudo. Ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele sabe tudo o que você sofre pelo reino de Deus. E esse sofrimento tem um peso e um valor eterno e incalculável. Por isso a importância da bem-aventurança. Por isso a importância de conhecer esses caminhos todos que nós todos deveremos passar. Para um dia, em Cristo, sermos mergulhados na eternidade. Aí reside também a dignidade do ser humano. Fiquem com Deus, gente. Um bom final de semana. Bom descanso. Pegue esse trecho de Evangelho de São Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças. Leia, reze, medita. E compare o que as bem-aventuranças falam e como está a sua vida frente às bem-aventuranças. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa noite. Bom final de semana. E até segunda-feira, se Deus quiser.